bem? Eu sou a Carol e faço parte da paróquia Nossa Senhora da Candelária aqui em São Caetano e eu vim partilhar sobre duas passagens de Gálatas que Paulo fala sobre a sua autoridade e sobre a sua missão. A primeira passagem que eu vou partilhar é sobre Gálatas 1, do versículo 11 ao 23, que Paulo fala deixa super claro que a pregação dele é sobre o Evangelho de Jesus. Então, Paulo assim deixa super, hiper, mega claro que a pregação dele nunca foi sobre a pessoa dele, sobre a vida dele, e sim sobre o Evangelho. E aí isso nos mostra como Cristo tem que ser o centro de tudo da nossa vida. Então a nossa vida precisa estar centrada em Cristo e toda a nossa pregação, toda a nossa evangelização precisa ser voltada para Cristo e não para nós. Uma das coisas também que é super importante que a gente precisa se lembrar é que a conversão de Paulo muda a vida dele. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele deixou de ser o cara que perseguia cristão para ser o cara que pregava o evangelho de Cristo. Então, assim como Paulo, a gente precisa ter essa conversão genuína e verdadeira para que quando a gente já tive um encontro com Jesus, então agora eu vou viver o evangelho da melhor forma, assim como Paulo viveu. Paulo pregou para multidões. Talvez você não seja chamado a pregar, mas você pode evangelizar de outras formas. Talvez com o seu servir, com a sua vida, com certeza com a sua vida. Dentro do seu serviço, dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, dentro da sua realidade, você pode evangelizar e você pode ser Cristo para as pessoas, assim como Paulo foi. E a segunda passagem acontece lá no capítulo 2, do versículo 1 ao 14, acontece uma assembleia em Jerusalém, e Paulo, Tiago, Cefas, João e Barnabé. Tá escrito exatamente assim: em comunhão vamos pregar. Então isso nos lembra exatamente o lema do festival, né? Do festival bíblico, que é: pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. A gente precisa se lembrar da unidade cristã, daquilo que Deus nos pede dentro da palavra de Deus, que a gente seja unido em Cristo, que a gente seja irmão, que a gente viva em comunidade e que a comunidade vai nos salvar. Então, dentro das nossas comunidades a gente vai ser salvo. Então a gente precisa ter comunhão com o irmão, a gente precisa conhecer a vida do irmão, a gente precisa partilhar nossas vidas pra gente crescer verdadeiramente junto e assim alcançar o céu. E também nesse mesmo capítulo, Deus tá escrito assim, perfeitamente, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, sim, você é bem-vindo dentro da casa de Deus, dentro da paróquia Nossa Senhora da Candelária e de tantas outras dentro de São Caetano. Você é bem-vindo, Deus te chama, assim, a gente te espera de braços abertos. Deus não faz acepção de pessoas. E com essas duas passagens eu finalizo o vídeo mostrando que você pode se inspirar na vida de Paulo, na evangelização de Paulo, nas suas pregações e viver a sua vocação, a sua vida da melhor forma possível, lembrando sempre que Jesus é o centro e que a gente é destinado a ser santo. Então é isso, um beijo, fica com Deus.